gente! Muito boa tarde! Bem-vindos ao Globo Esporte desse sábado, como sempre, de hashtag Central do Torcedor. A gente quer muito sempre a participação de vocês, mas esse é um sábado diferente, é um sábado especial. Celular na mão, como sempre. Exatamente, mas um sábado de uma manhã, início de tarde, de muita expectativa para os gremistas, expectativa que já começou ontem. Eu já vou começar com uma mensagem aqui do Maninho que diz o seguinte: eu ainda não escovei os dentes para esperar o resultado, e nada ainda. Maninho, o que A tem que ver com B, Maninho? Vai lá, escova o dente. Escova o dente e volta e fica com a gente. A expectativa do Maninho e de todos os tricolores, principalmente, é do resultado que vai sair do julgamento que aconteceu na Comebol. Começou já ontem de manhã ainda, seguiu até a noite. E o Fernando Becker tá lá em Luque, no Paraguai, do ladinho da sede da Comebol. Fernando, temos alguma previsão, pelo menos, de quando sai esse resultado? Fumaça de alguma cor? Boa tarde, Alice. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Olha, a previsão, eu acho que já até ficou difícil falar em previsão, né? Havia uma previsão inicial para ontem por volta das 7 horas da noite, 7h30. Essa previsão não acabou acontecendo porque os julgadores, o presidente do tribunal, eles foram trabalhando, analisando o caso até às 8h30 da noite, nesse prédio que fica aqui ao fundo, que é o prédio da Comebol, onde funciona o tribunal disciplinar da entidade. Depois a previsão que foi anunciada ontem para hoje por volta do meio-dia, né? E hoje pela manhã, quando eu conversei com um assessor de imprensa da Comebol, ele me disse: olha, vai ser divulgado o resultado entre meio-dia e 1h da tarde. Eu posso garantir agora aqui, ó, faltando 6 minutos para 1h da tarde, essa previsão não vai se confirmar. Tenho quase certeza que não será anunciado o resultado final a 1h da tarde. Há muita discussão ainda em jogo. Eu, por exemplo, conversei há pouco com um advogado do Grêmio, um dos advogados que estiveram aqui, o Leonardo Lamacchia, e ele me disse que essa definição pode entrar tarde adentro e provavelmente a gente vai ter aí um resultado final mais para o final da tarde. Mas a gente fica aguardando aqui, Alice, essa definição. Obviamente, vamos trazer as informações outras aqui no Globo Esporte, mas agora a gente vai assistir uma reportagem. Como é que foi a estratégia que o Grêmio montou para esse julgamento? 10 horas da noite e o prédio da Comebol continuava iluminado. No quarto andar, onde funciona o Tribunal Disciplinar, luzes. Uma luz no fim do túnel? Os julgadores ficaram até mais tarde analisando o caso. As pessoas que dizem assim: mas o Grêmio está querendo entrar na final da Libertadores pela porta dos fundos. Bom, os times têm 2 compromissos: ganhar seus jogos em campo e, para isso, não usar expedientes escusos para vencer. A estratégia adotada pelos advogados gremistas foi culpar o clube argentino pelo descumprimento da pena imposta ao treinador, que estava proibido de comandar a equipe no jogo da última terça-feira. Eles alegaram que o River providenciou o equipamento de comunicação e disponibilizou seguranças para que o técnico fosse ao vestiário conversar com os jogadores. Além disso, os seguranças impediram o delegado da partida de entrar no vestiário. Com esses elementos, o Grêmio tentou provar que Galhardo interferiu no resultado do jogo. Assim, seria possível a reversão de pontos da partida, vencida pelo River por 2-1. Nós, advogados, a nossa função é fazer o nosso melhor. E depois deitar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que tu fez tudo que podia fazer. Nós fizemos tudo o que podíamos fazer pelo Grêmio, porque temos a certeza do direito do Grêmio. Agora, quem vai decidir esse direito não somos nós. Então, estamos tranquilos e voltamos para casa com o dever cumprido. A audiência durou quase 2h30. O Grêmio fez a defesa presencial com 4 advogados. O delegado da partida foi convidado como testemunha do Clube Gaúcho. Ninguém do River participou da sessão. Os argentinos mandaram uma manifestação por escrito. Foi uma audiência longa, uma audiência oitiva, ouvindo testemunhas, com provas visuais, provas de áudio, provas documentais. Fizemos considerações sobre a defesa do River, que colocou pontos de jurisprudência de casos anteriores que não diziam respeito a isso que está se discutindo aqui. Então, eu imagino que tenha sido, nós temos a certeza de ter feito um trabalho que era o que nos competia fazer. A comitiva gaúcha ficou menos de 10 horas em solo paraguaio. Saiu daqui satisfeita. Nosso compromisso com o torcedor do Grêmio é fazer o melhor pelo Grêmio. Isso nós temos a certeza que fizemos. Para usar uma expressão em espanhol, deixamos todo em la cancha. Aqui, a bola é grande e as decisões são diretamente proporcionais a ela.
A hashtag Central do Torcedor não para, com muitas perguntas e muitos torcedores revoltados. Aqui, ó, Jordano Maciel, a Conmebol não eliminar o River Plate demonstrará extrema bagunça, vergonha. E aí o Leonardo Hack pergunta justamente sobre isso, Maurício. Será que a Conmebol perde credibilidade com o resultado positivo para o River? Eu não creio que ela perca o que ela não tem. Ela não tem. Desde antes deste presidente que entrou agora, que quer mudar o texto, quer mudar o formato, por enquanto só mudou o texto. Eu acredito que vai ser mantido o resultado do campo. E como eu agi assim lá, quando o Internacional foi fora do campo tentar resgatar a sua Série A, e eu disse que não achava legal, eu também, se fosse dirigente do Grêmio, não teria ido buscar o direito fora do campo. Mas é uma posição minha, porque eu gosto do resultado do campo. Eu devo estar errado, porque só eu penso assim, mas é como eu penso. O Grêmio fez a parte dele. Agora a Luísa também revoltada aqui, tá zoando, era para ser ao meio-dia, agora pode ser a qualquer momento. Que piada, claro Conmebol. Claro realmente os torcedores estão bem brabos. Aí o Pablo Ferreira diz: como pode a entidade com poder máximo na América do Sul não cumprir o regulamento e não cumprir o horário? Aí ele vem com uma pergunta que é o que eu quero te fazer, Maurício. Se fosse o contrário, certamente o resultado já sairia após o jogo, num favorecimento, de repente, aos times argentinos por parte da Conmebol. Tem isso, porque tá pegando muito em função da final entre River e Boca, né? De possivelmente isso entrar em jogo na hora da decisão. Alice, o que tem é o seguinte: como a Conmebol não tem credibilidade desde antes e continua não tendo com esse presidente, você tem direito de pensar o que quiser a respeito dela, de que o resultado está pronto, de que estão fazendo só uma pantomima, de que de fato não há unanimidade, e é o que eu estou pensando. Nesse momento a minha lógica é: não há unanimidade entre os três jogadores, porque se houvesse unanimidade, Alice, o resultado tinha saído ontem. Isso pode ser bom para o Grêmio. Bom, vamos ver como é que os torcedores estão ao vivo. Vamos fazer uma central do torcedor ao vivo com a Kelly Costa, que está na Arena do Grêmio. Kelly, nas redes sociais aqui, o pessoal está bem revoltado. Eu quero saber como é que está por aí. Boa tarde. Oi, Alice, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. Sentimentos divididos, viu? A gente reuniu vários torcedores aqui na Arena do Grêmio para a gente fazer essa central do torcedor ao vivo. Me diz uma coisa, o sentimento da torcida em relação a esse julgamento, aos atrasos, inclusive na divulgação da decisão? Nós estamos na espera, né, que a justiça prevaleça, porque o que aconteceu aqui terça-feira foi feio de ver. Meteram a mão no Grêmio escancarado no lance do primeiro gol. O técnico deles descendo, falando no rádio, tudo foi filmado. Então eu espero que a justiça prevaleça dessa vez. Muito bem. Agora eu vou conversar com essa torcedora aqui. Antes ela estava me dizendo que estava bem ansiosa, né? Como é que tu ficou acompanhando essa repercussão ao longo da manhã? A gente foi olhando as redes sociais e cada vez aparece mais coisas e mais demorado para aparecer. Eles querem matar a gente do coração assim, né? Porque não dá para aguentar. Legal, viu só, Alice? Tão divididos os torcedores. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ver se essa galera consegue dar mais um pitaquinho aqui com a gente na Central do Torcedor. Eu volto com vocês. Claro que sim, Kelly. Sábado e todo dia é do torcedor aqui no Globo Esporte. Este julgamento não é só técnico. Esse julgamento tem componentes políticos. O que inclui o River Plate ter sido prejudicado pelo não uso do VAR no ano passado contra o Lanús. Então tudo entra no concerto para essa decisão que nós ainda não conhecemos. Essa decisão que está demorando para sair. Certamente o grupo de jogadores do Grêmio também está acompanhando toda essa movimentação extra-campo desde ontem, mas o foco deles é o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece daqui a pouco, hoje, às 5 horas da tarde. Chinelo com meia, maior estilo, hein? Uma aguinha e lá vem ele. Bom dia. Mais uma calibrada, agora sim, hora de encarar o microfone. Com mais frequência. É a oportunidade que surge também. Eu venho trabalhando para as oportunidades, dependente como ela apareça. Nesse caso, a chance veio junto com uma notícia ruim. A fratura nas costelas do Marcelo Groi. Fiz questão de dar um abraço no Marcelo, porque é um momento difícil, né? Devido à lesão. Se 2018 acabou mais cedo para o titular, o reserva tá pronto. Primeira vez que eu vou ter uma sequência no Grêmio. 85% das vezes que eu joguei foi picotadas, foram vezes com time de transição, então é um momento que eu esperei bastante, trabalhei para essa oportunidade. Tá com o Paulo Vitor a responsabilidade de segurar as pontas no gol tricolor até o fim da temporada. E com essa sequência, quem sabe até melhorar os números. Em 17 jogos, o goleiro levou 18 gols. Faltam 7 jogos, que pode decidir muita coisa pra gente no campeonato, e um momento que eu entro com a cabeça tranquila, tentando fazer o melhor pro Grêmio. Para ele, a palavra que não pode sair da cabeça é reação.
futebol ele te dá a oportunidade de se recuperar no próximo jogo, na próxima semana. E é o que a gente tem que encarar. A gente sabe da dificuldade que é o brasileiro, só que das oportunidades pensando no ano que vem. Mais distante do título, o foco do Grêmio no Brasileirão é garantir um lugar entre os 4 times que se classificam direto para a Libertadores do ano que vem. A gente tem um jogo direto ainda contra o São Paulo, então a possibilidade é grande de G4. O jogo contra o São Paulo é só daqui 2 rodadas. Hoje, o adversário é o Atlético Mineiro. Além do Groi, o capitão Maicon e o Kahneman, com dores musculares, estão fora. O Paulo Miranda e o Michel devem entrar nas vagas deles. O Everton está à disposição, mas pode ser poupado. As opções são o Tassiano e o Matheus Henrique. O Alisson vai para o jogo, já que o Luan ainda está tratando a lesão na coxa. É um momento que eu faço até um apelo para o torcedor, que vibrou, comemorou com a gente durante esses 2 anos. Então são 7 jogos que eu peço para que eles abracem a nossa equipe. Com a torcida e com o Paulo Vitor, o Grêmio quer reagir no Brasileirão. Paulo Vitor e mais 10 contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aí na escalação do Grêmio. Começa com o goleiro, que a gente já viu na reportagem, Paulo Vitor. Aí a gente tem na zaga o Paulo Miranda e o Jeromel, Leonardo Cortez, Michel, Cícero, Ramiro, Alisson. E olha essa dúvida aí, Maurício, Everton, Tassiano ou Matheus Henrique. Tem esses 3 ouls aí. Não é um time entrosado, mas é um time que tem qualidade suficiente para ganhar de um Atlético Mineiro que está muito atrapalhado. O Levir Coupe tem 2 jogos com o Atlético e 2 derrotas. A gente tem uma pergunta do Gustavo Silva, que é o seguinte: com esse time, o Grêmio consegue, nessa reta final do Brasileirão, ficar no G4? Gustavo, não é só com esse time, né? Porque é para ter o acréscimo do Luan imediatamente. E o Grêmio precisa de uma vitória de hoje para voltar a ser candidato forte de G4. Se ele perde o jogo de hoje, bata na madeira aí ele começa a ser candidato à vaga de seletiva, onde hoje o Atlético Mineiro é candidato. Para pensar, claro, na Libertadores do ano que vem. Exato, falando de Libertadores do ano que vem. Vamos fazer um intervalo rapidinho. A seguir, a gente fala do Inter, que só joga amanhã, às 7 da noite, mas a gente explica por quê. A rodada do Brasileirão começa muito antes para os colorados. Já tem jogo hoje que eles precisam parar para ver e secar. Já voltamos. Joelma, Harmonia do Samba. Rafa e Pipo Marques. Pablo. Luan Estilizado e a nossa aposta, Diego e Vitor Hugo. O último Sococa Top da temporada tá com tudo. Hoje, 3h15 da tarde. Oferecimento Tic Tac. Conheça o novo sabor frutas silvestres. Habib's. Bibi esfirra de queijo. É feita na hora. Deezer. Encontre sua música. Baixe agora o aplicativo. E Motorola. Conheça a família Moto G6. Inspirada em você. Quando a saída para vencer o seu inimigo é ser mais rápido que ele. Need for Speed, o filme. Está surpreso? Amanhã, 2h15 da tarde, na temperatura máxima. O maestro rege a orquestra para a perfeita sintonia de todos os instrumentos. E o coração precisa pulsar no ritmo certo para a perfeita harmonia de todo o corpo. Cansaço e falta de ar são sintomas de arritmia cardíaca, doença que pode levar à morte súbita. Consulte um cardiologista, o melhor regente do seu coração. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Apoio Rede Globo. Olá, no Jornal Hoje, antes de confessar o assassinato do jogador Daniel, Edson Brites ligou para consolar a família do atleta. Reta final para 5,5 milhões de estudantes. A primeira prova do Enem é amanhã. A situação precária do Museu do Ipiranga e a reforma determinada pela Justiça pelo risco de um desastre. O impacto econômico e político da guerra comercial dos Estados Unidos e as articulações para a formação do governo Bolsonaro. Daqui a pouco, no Jornal Hoje, eu estou te esperando. Globo Esporte de volta com o Inter, que recebe o Atlético Paranaense amanhã, 7 da noite. Mas vai estar ligado em muita coisa antes disso. Sábado já começa a rodada, já o Inter tem que fazer pontuação. Para começo de conversa, amigo, o adversário do Inter é o Atlético Paranaense.
e o jogo é só no domingo, 7 da noite. Então, por que o torcedor colorado está tão interessado em outros 2 jogos da 32ª rodada? Palmeiras perde, Flamengo e São Paulo empate e o Inter ganha. Isso seria perfeito para as pretensões do Inter. Agora, olhando a tabela, o líder Palmeiras tem 63 pontos, o vice Flamengo tem 59, o Inter é terceiro com 58 pontos. Palmeiras e Santos jogam um dia antes, sábado, 7 da noite. São Paulo e Flamengo é no domingo, às 5 da tarde, também antes do jogo do Inter. E o desejo do Colorado é? Empatezinho. Empatezinho vem bem pra gente aí, né? Vamos secar eles total. Secar, Edgar? Só tu? Secamos quem tiver que secar, faz parte, né, do futebol. O Inter já está definido e concentrado para o jogo de amanhã, 7 da noite, aqui no Gigante da Beira-Rio. O técnico Odair disse que na concentração, ele e os jogadores vão assistir aos jogos de Palmeiras e Santos, São Paulo e Flamengo. Mas comentou, não basta só ficar gastando energia, secando os principais concorrentes ao título. Agora, o mais importante não são os outros, o mais importante é nós. Nós é que temos que estar prontos e concentrados para resolver o nosso jogo e conseguir a vitória que, aí sim, independente do que aconteça, a gente vai seguir brigando. Sem Rodrigo Dourado e Edenilson suspensos, com Gabriel Dias e Juan Alano no meio-campo. Os retornos de Leandro Damião e William Potker, e com outro grande reforço, o torcedor. Vamos fazer o dever de casa, né? Tô acreditando no time. Inter 2-0. 2-0, tá confiante para conseguir essa vitória. O Inter vai ter que superar os desfalques para começar, né? Sem Edenilson, sem Dourado. Vamos dar uma olhada qual é o time que entra em campo contra o Atlético Paranaense amanhã às 7 horas. E eu já venho com uma pergunta do Rafael Barros, seu Maurício, que pergunta o seguinte: o meio-campo do Inter é de confiança? Eu gosto, Rafael, da solução do Roalano no lugar do Edenilson. Lá na frente, Nico Lopes, a grande comemoração da volta de Damião, que tem sido o homem-gol do Inter, e a permanência do D'Alessandro. Se o Inter focar no jogo, até porque o adversário está completamente desfalcado, porque joga a Sul-Americana semifinal contra o Fluminense quarta-feira, e ainda não venceu fora de casa no Brasileirão. Ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, já venceu na Sul-Americana, mas no Brasileiro não. Então, larga o apito, né? Pensa só no jogo, foca só no jogo, joga mais desempenho. O Inter tem toda a condição. Na melhor das hipóteses, Palmeiras perdendo, Flamengo perdendo ou empatando, o Inter fica a 2 pontos do líder às 9 da noite do domingo. Você já responde aqui ao Cirilo Santos Lima, que pergunta se o Inter ganha fácil ou vai se complicar. Cirilo, esquece fácil, nada é fácil, nem na vida, nem no Brasileirão. Cirilo, um abraço para a família Lima, lá de Caxias do Sul, ele pediu aqui. E aí a gente tem uma outra pergunta, que é do Brandon Sarati, que pergunta o seguinte: o Inter deve renovar com o Leandro Damião para a temporada de 2019, quando vai estar disputando a Libertadores da América, já que o Guerreiro só vai estar liberado para jogar a partir de abril de 2019, jogando lá pra frente. A pergunta é boa. O Damião costuma funcionar no Inter. Toda vez que ele não está machucado, ele tem feito gol, tem feito assistência no Internacional. Então, se eu sou dirigente, tenho o Damião à disposição em números razoáveis, né? Porque tem tudo isso. Qual é a conta que você faz? O Damião é uma boa recontratação. Muito bem. A gente falou aí dos jogos que interessam aos colorados e eles vão poder acompanhar aqui na RBS TV, viu? A gente transmite Flamengo e São Paulo amanhã e atenção pro horário, 5 horas da tarde. Com o horário de verão, o futebol aos domingos aqui na RBS TV passa das 4 para 5 da tarde. Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Se ele perde, ia ser a pior narração da minha vida, porque quando ele pulou, eu já narrei ele ganhando. Vamos, Cielo! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! A medalha de ouro do Brasil é de César Cielo do Brasil! Essas aí, vocês me pegaram de surpresa, viu? Eu tava ouvindo, eu falei, será que eu tô visualizando demais? 10 anos depois, César Cielo volta ao Cubo d'Água em Pequim, cenário do primeiro ouro olímpico do Brasil na natação. Hoje eu olho pra trás e falo, eu fui campeão olímpico acho que na piscina mais legal do mundo. É o último episódio da série Pequim 10, amanhã, no Esporte Espetacular. Hoje tem UFC em Nova York e com brasileiro no octógono. É o Ronaldo Jacaré que vai encarar Chris Weidman, que nunca perdeu para um lutador do Brasil. Essa luta você pode assistir ao vivo no canal Combate. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a seguir nós voltamos ao vivo a Luque, no Paraguai, com informações sobre o caso Galhardo. Redes sociais, tudo, nada de resultado ainda. Não tem nada de resultado, mas a gente quer a participação de vocês. Hashtag Central do Torcedor. Tem torcedor ao vivo na Arena? Já voltamos.
Alice cai na mentira inventada por Priscila. O que foi que o Alan fez pra você ficar desse jeito? Ele brigou com a Priscila de novo, foi isso? Ele bateu na Priscila! Pagou! Esse é o homem que você diz que ama, tá vendo? É melhor você ficar de olhos abertos. Ele bateu na Priscila? Como assim? Eu nunca pensei que você fosse capaz disso. Alan, você bateu numa criança. Até você tá acreditando Alan, que eu você bati. bateu na Priscila. Você bateu na filha da Isabel. Hoje, Espelho da Vida. O melhor conteúdo de 0 Hora e Gaúcha ZH com preço de Black Friday. Acesse assinegauchazh.com.br ou ligue para 0800 642 8222 e assine agora. Minha de noite aí? Só tem filmão na Globo. O Super Cine abre os trabalhos com Ben Affleck numa surpreendente história real. Argo. Domingo Maior vem com Bruce Willis numa fuga implacável. E para fechar a maratona, ação, mágica e crimes. Não necessariamente nessa ordem. Truque de Mestre, o segundo ato, com Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Morgan Freeman. Na sua tela quente. Stock Car Brasil, oferecimento Shell V-Power, sempre mais performance e rendimento. O Globo Esporte está de volta com Stock Car. Amanhã rola em Goiânia a penúltima etapa e já pode sair campeão. Daniel Serra lidera com 270 pontos, 34 a mais do que Felipe Fraga. Ele será campeão se aumentar essa vantagem para 61 pontos. Você acompanha a etapa da Stock Car no Sport TV 2. Bom, desde ontem, durante toda a manhã de hoje, esse início de tarde, a gente está acompanhando o caso do julgamento do Grêmio lá na Comebol. Vamos ao vivo para Luque, mais uma vez, no Paraguai, conversar com o Fernando Becker. Fernando, e aí? Olha, Alice, já passamos 15 minutos da 1 hora. Previsão final era até às 13 horas, nada aconteceu. O tempo já mudou aqui em Luque, começou a chover há pouco tempo e ainda não temos o resultado final. Mas o certo é que já temos as datas da final da Libertadores, dia 10 e 24 de novembro, e inclusive a arbitragem escolhida para o primeiro jogo. Só que a Comebol informou o árbitro chileno, Roberto Tobar, e colocou um asterisco ali embaixo, dizendo que está sujeito ao resultado final do julgamento. E também conseguimos aqui, Alice, a explicação de por que o julgamento foi antecipado do sábado para sexta-feira. Foi devido à importância dessa decisão que o tribunal está tendo que tomar. E também agora dá para perceber que os julgadores estavam preocupados com o tempo que eles iam levar para analisar toda a situação, analisar todas as provas levantadas pelo Grêmio, também a defesa do River Plate, tudo isso eles estavam prevendo que iam demorar bastante. Imagina, o julgamento previsto inicialmente para começar hoje, às 1h30 da tarde. Imagina se demorando todo esse tempo aí, o resultado final provavelmente ia sair na segunda-feira. Tá certo, Alice? Mas a gente segue aqui com outras informações na programação da RBS TV. Um abraço para vocês. Obrigada, Fernando. Será sem dúvida uma tarde/noite de muita expectativa aí para os gremistas. E se hoje é Central do Torcedor no estúdio, na rede social, é ao vivo também com a Kelly Costa, que está lá na arena. Certamente ainda na expectativa o pessoal por aí, né, Kelly? Muito grande a expectativa, eu vou falar direto com o torcedor. Dá para acreditar ainda? Claro que dá sim. E aí? Eu dependendo do resultado, eu quero agradecer aqui o Romildo, comissão técnica, jogadores e o Renato. E usa a hashtag, eu acredito, use o regulamento, pessoal. Muito bom. Dá para acreditar ainda que o Grêmio reverte? Acredito, estamos esperando desde ontem a informação, até que não chegou até nós, mas eu acredito que vão para a final e vamos ser campeão. A expectativa da torcida tricolor é grande, esse resultado que não sai nunca, né, Alice? Eu volto com vocês aí. Não sai nunca, mas a gente segue aqui e a gente segue acompanhando tudo com o repórter ao vivo no Paraguai, com a Kelly junto do torcedor e com o torcedor junto com a gente também na hashtag Central do Torcedor. O Gessé Leonel pergunta o seguinte, e é legal a pergunta porque retoma o futebol. Essa demora pode prejudicar o desempenho no jogo do Brasileirão contra o Atlético Mineiro? Eu tenho a impressão que não, porque os jogadores estão devidamente blindados para o que é a função e o ofício deles.
não botam gravata, não fazem ação na justiça, então eles têm que ganhar o seu jogo. É isso que o Grêmio precisa. O Tufão, ele diz o seguinte, falem um pouco sobre o descaso da Conmebol em relação ao processo do Grêmio. Não é necessário fazer uma avaliação, só comentar sobre o descaso da instituição com o clube. E ele diz que desde que o resultado vem sendo adiado, e a punição ou não, em função de ser um clube brasileiro. Aí você acha que é aquela coisa de tem bronca com brasileiro? Esse elemento eu não tenho. Nós temos essa desconfiança porque é tão bagunçada a Conmebol, ela é tão pouco confiável que tudo que você arguir, tudo que você colocar pode fazer sentido. Porque não tem regra. Se não tem regra, Bangu, né? É isso aí. Bom, a gente tem mais pergunta de Inter, deixa eu procurar aqui, tá? O Germano Costa Vieira. O Inter tem chances de ser campeão brasileiro? Um abraço para todo mundo de Gravataí. Germano, tem chance porque a matemática diz que tem. Se o Inter vencer e o Palmeiras e o Flamengo se atrapalharem, o Inter fica a 2 pontos do líder, faltando 4 rodadas. Ora, o campeonato abre. Bom, a gente vai seguir acompanhando tudo de Inter, certamente, da rodada do fim de semana do Brasileirão que está chegando, né? E também desse assunto que envolve o Grêmio, esse julgamento na Conmebol. Ao longo do dia, a nossa equipe de jornalismo vai voltar com informações dentro da programação da RBS TV, a qualquer momento, no nosso Redação RS. E você pode também acompanhar tudo, o tempo todo, lá no Globoesporte.com/RS. Seu Maurício, por hoje é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente também na hashtag Central do Torcedor. Vamos terminar com imagens ao vivo lá do Paraguai, sede da Conmebol, de onde a gente espera uma resposta o mais breve possível sobre o futuro do Grêmio na Libertadores. Boa tarde. Tchau, tchau.